Pare agora tudo o que você está fazendo, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Se você clicou neste vídeo, é porque algo dentro de você quer respostas. Existe uma curiosidade no seu coração, uma sede de saber o que está escondido por trás das páginas da Bíblia, por trás das mensagens que muitas vezes não são ditas nos púlpitos. Hoje nós vamos falar sobre algo misterioso, polêmico e ao mesmo tempo fascinante. Quem são os anjos caídos? Você já ouviu falar sobre eles, mas será que você realmente sabe a verdade? Será que a igreja conta tudo? Ou existe uma história que foi deixada de lado? Porque mexe com segredos espirituais que nem todos estão preparados para ouvir? Desde o início da criação, a Bíblia mostra que o mundo não é apenas físico. Existe um mundo espiritual, invisível, que governa muito do que acontece aqui na Terra. Quando você sente que está em uma batalha interior, quando portas se fecham, quando pensamentos ruins vêm sem explicação, muitas vezes isso não é apenas coincidência. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. E é aqui que entram os anjos caídos. Quem são eles? De onde vieram? E por que exercem tanta influência até hoje? Para entender isso, precisamos voltar ao princípio. A Bíblia fala que Deus criou os anjos como seres poderosos, mensageiros e ministros do seu trono. Eles louvam, obedecem e executam as ordens do Altíssimo. Mas um dia, um deles se levantou em rebelião. Um querubim chamado Lúcifer, o mais belo, cheio de sabedoria, começou a se encher de orgulho. Ele não queria mais ser apenas um servo. Ele desejou ser como Deus, sentar-se no trono e receber a adoração. Isaías 14 e Ezequiel 28 descrevem a queda desse ser que um dia foi glorioso, mas que agora se tornou inimigo do Criador. Mas aqui está o ponto que poucos falam. Ele não caiu sozinho. O Apocalipse, no capítulo 12, mostra que quando Lúcifer foi lançado do céu, um terço dos anjos também desceu com ele. Imagine isso. Milhões e milhões de seres espirituais, que antes louvavam a Deus, agora se tornaram parte de um exército de trevas, espalhados pela terra, influenciando povos, culturas, pensamentos e decisões. Esses são os chamados anjos caídos. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Porque não estamos falando de lendas, mas de algo que impacta sua vida todos os dias. No livro de Gênesis, capítulo 6, encontramos uma passagem enigmática. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e delas nasceram os valentes da antiguidade, homens de renome. Muitos estudiosos acreditam que filhos de Deus aqui se refere a anjos que se rebelaram, desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida chamada de Nefilins. Essa história é tão estranha e misteriosa que muitas vezes não é pregada nas igrejas, mas está na Bíblia. Por que isso é importante? Porque mostra que os anjos caídos não apenas se rebelaram contra Deus, mas também tentaram corromper a criação divina, deturpar aquilo que o Senhor havia feito puro. E o resultado foi um mundo tão corrompido que Deus decidiu enviar o dilúvio nos dias de Noé para purificar a terra daquela contaminação. Ou seja, os anjos caídos têm uma participação direta em um dos maiores julgamentos da história bíblica. Mas a história não para aí. Em várias partes da Bíblia, vemos referências a espíritos enganadores, demônios e forças malignas que atuam nos bastidores da história humana. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, e Jesus, durante seu ministério, expulsava demônios constantemente, mostrando que a atividade desses anjos caídos não é apenas uma metáfora, mas uma realidade presente. Eles tentam destruir famílias, minar a fé, prender pessoas em vícios, doenças e opressões. Agora eu quero que você pense. Quantas vezes você já se sentiu travado na vida, como se uma força invisível estivesse tentando te impedir de avançar? Quantas vezes você já se perguntou por que certas coisas ruins parecem se repetir, como se fosse um ciclo? Talvez isso não seja apenas azar ou coincidência. Talvez você esteja enfrentando a resistência de anjos caídos, seres que um dia estiveram diante de Deus, mas que hoje trabalham contra os propósitos divinos. E sabe o que é ainda mais impactante?
Esses anjos caídos não aparecem como monstros assustadores. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que muitas vezes o mal vem disfarçado de algo bom, sedutor, convincente. É por isso que tanta gente é enganada, seduzida por falsas doutrinas, falsas promessas e caminhos que parecem corretos, mas levam à destruição. Mas aqui está a boa notícia. Apesar de todo o poder e influência dos anjos caídos, eles não são maiores do que Deus. Eles podem tentar, enganar e atacar, mas não podem vencer o poder do sangue de Jesus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, embora os anjos caídos existam e atuem, você não precisa viver com medo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E talvez você se pergunte, mas se eles são derrotados, por que ainda causam tanto estrago? A resposta é simples. Porque ainda tem um tempo de atuação até o juízo final. O Apocalipse fala sobre o destino final dos anjos caídos, o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas até lá, eles continuam atuando para afastar as pessoas de Deus, cegar mentes e impedir que a verdade seja revelada. É por isso que você precisa conhecer essa história. Porque quando você entende quem são os anjos caídos, você para de lutar contra pessoas e começa a lutar em oração contra as verdadeiras forças que estão por trás das situações. Você percebe que a batalha é espiritual. Você aprende a usar as armas espirituais, a oração, o jejum, a palavra de Deus. E é isso que os anjos caídos mais temem, alguém que entende a sua identidade em Cristo e usa a autoridade que recebeu do céu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que muitas igrejas não falam sobre isso porque é um tema pesado, polêmico, ou porque existe uma estratégia espiritual para manter as pessoas na ignorância? Pense bem. Se você não sabe que está em uma guerra, você nunca vai se preparar para lutar. É exatamente isso que o inimigo quer. Que você pense que ele não existe, que ele não tem poder, que tudo é apenas fruto da mente. Mas a verdade é que a guerra é real. E se você ignorar, pode ser surpreendido. Por isso, Deus está te despertando hoje. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você entenda o que está acontecendo ao seu redor. Ele quer que você pare de lutar sozinho e comece a usar as armas certas. Ele quer que você saiba que, mesmo diante da realidade dos anjos caídos, você não precisa temer, porque o exército do céu é infinitamente maior, e o Deus que você serve já decretou a vitória. E agora eu quero que você declare comigo: nenhuma força maligna terá poder sobre a minha vida, porque eu pertenço a Jesus Cristo. Declare mais uma vez com fé: eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, e todo anjo caído que tentar me atacar será derrotado pelo poder de Deus. Amém. Não ignore esta mensagem. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para se aprofundar mais na palavra e estar mais atento ao mundo espiritual. Os anjos caídos existem, mas a vitória já está garantida para aqueles que permanecem em Cristo. E agora, eu quero te pedir 3 coisas. Escreva aqui nos comentários: eu estou em Cristo. Porque quando você declara isso, você afirma sua posição de vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para essa realidade espiritual. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está sofrendo e não entende o porquê. E não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque todos os dias eu vou trazer mensagens que revelam a verdade e fortalecem a sua fé. Lembre-se, os anjos caídos podem tentar, mas eles já estão derrotados. O Deus que criou os céus e a terra é o mesmo que luta por você. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você terá discernimento, autoridade e coragem para enfrentar qualquer batalha espiritual. Amém.